Olá pessoal, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o plano de Deus para toda a raça humana. Nós cremos que o homem foi criado por Deus e para Deus, e sem Deus ele estará incompleto. No coração do homem, no coração de todas as pessoas, existe algo que o faz clamar por Deus. Num dado momento da vida, a pessoa vai buscar por Deus, vai procurar por Ele. Eu encontro pessoas que fazem a seguinte declaração: eu preciso de uma religião. Quantas são as pessoas que, em meio a tantas religiões, em meio a tantas crenças, tantas crendices, tantas superstições, estão agarradas a uma religião, como se a religião fosse a tábua da salvação. Não é de religião que a pessoa precisa. Não é de religião que você precisa. Você precisa conhecer a Deus e buscar um relacionamento de intimidade com Ele. Eu tenho dito com frequência, o divisor de águas da fé no mundo é que existe o Deus Criador e existem os deuses criados. Existe o Deus que criou o homem e existem os deuses que os homens criaram. Pasmem vocês, mas existem lojas que vendem deuses. Tem Deus de todo tamanho, de toda cor, para todo gosto, para toda preferência. E se a pessoa chega na loja que vende deuses e ela não encontra um que lhe agrade, ela pode até encomendar um. Esta é a realidade. Existe o Deus que criou o homem e os deuses que os homens criaram. E o que nós precisamos não é nos voltarmos para os deuses que os homens fabricaram com as suas mãos. Deuses de gesso, de louça, de metal, deuses de papel, de madeira. Nós precisamos nos voltar para o Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou com um propósito maravilhoso. E eu quero ler nas Escrituras Sagradas o texto do Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 4, verso 39 até o 42, onde a Bíblia Sagrada diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O meu tema é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Quantas são as pessoas neste mundo que não conhecem a Deus? Quantas pessoas estão passando pela vida sem conhecer aquele que lhe deu a vida? Existem muitas pessoas no mundo, apesar do Evangelho estar sendo pregado no rádio, na televisão, através de literatura, na internet, mas tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. E há um segundo grupo de pessoas no mundo, aqueles que conhecem a Deus de ouvir falar. Quantas pessoas estão conhecendo a Deus, mas somente na intelectualidade? Pessoas que estão tendo conhecimento teórico da pessoa de Deus, conhecem a Deus na teoria. Na minha vida eu tenho muitas pessoas que eu conheço pessoalmente, e eu tenho muitas pessoas que eu só conheço de ouvir falar. E quantas são as pessoas que conhecem a Deus, mas só conhecem de ouvir falar? Há um terceiro grupo de pessoas no mundo, e é uma minoria, aqueles que conhecem a Deus na intimidade, aqueles que conhecem a Deus e se relacionam com Ele na intimidade. Eu quero compartilhar com você sobre o plano de Deus para a salvação de toda a raça humana. A Bíblia Sagrada mostra claramente que toda a raça humana é pecadora por causa do pecado de Adão. O primeiro homem, criado por Deus, o nosso representante lá no início da história da raça humana, ele pecou contra Deus. E por causa do pecado de Adão, toda a raça humana se tornou pecadora. Toda a raça humana, todas as pessoas já nasceram com a semente do pecado. E a Bíblia Sagrada menciona que o homem é pecador. É pecador não porque peca. Você que me ouve agora, você é pecador. Não porque você peca, mas você peca porque você é um pecador. Porque você tem uma natureza pecaminosa.
Você tem uma tendência para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E Deus, Ele mostra claramente na palavra dele que todos pecaram em Adão e destituídos estão da sua glória. O homem é pecador condenado. Sobre toda a raça humana pesa uma sentença de condenação. É pecador condenado e é pecador impotente. Não consegue se salvar. Nenhuma pessoa, por mais que ela se esforce, ela conseguirá salvar a si mesma. Nenhum homem nesta terra consegue salvar o seu próximo. O homem é pecador condenado e é pecador impotente, não consegue se salvar. A Bíblia Sagrada mostra que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por mais que uma pessoa faça boas obras, por mais que ela procure fazer o bem, ela não vai conseguir se salvar. O homem é pecador condenado, é pecador impotente, precisa de alguém que o salve. É como alguém que está num fundo de poço, está tentando sair e não consegue sair. Precisa de alguém que jogue uma corda, precisa de alguém que o tire de lá. E Deus é tão bom que Ele providenciou a tão grande salvação para toda a raça humana. Ele providenciou o Salvador, o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E tudo que você tem que fazer é reconhecer que é pecador, reconhecer que é um pecador condenado, que é um pecador impotente, não consegue se salvar, reconhecer que precisa de um Salvador, reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvar a tua alma, ninguém mais. A religião não salva, o Papa não salva, o pastor não salva, o bispo não salva, a igreja não salva. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados, somente Jesus Cristo pode salvar a tua alma, ninguém mais. Após a morte, é céu ou inferno. Nós estamos nesta terra de passagem. Depois da morte só há dois destinos: salvação ou condenação. E eu quero encorajar você a tomar uma decisão por Cristo agora mesmo, aí onde você está, a entregar o teu coração a Jesus, a tomar a decisão de abandonar o pecado, abandonar a vida errada, abandonar essa modalidade de vida que não agrada a Deus e a ter uma nova vida com Jesus. Eu quero contar para você o que aconteceu com um homem, classe média alta, morador de uma mansão, uma casa muito boa. Ele se tornou um alcoólatra. Ele se embriagava com uísques dos mais caros. E este homem passou a ter um comportamento inadequado que envergonhava a sua família. A família desse homem já não suportava mais as coisas que ele fazia na sociedade, que eram vergonhosas. E então a empregada dessa mansão sugeriu à patroa, a esposa do homem, do milionário, que o pastor fizesse uma visita a ele e compartilhasse sobre o Senhor Jesus e compartilhasse sobre a fé viva nesse Deus vivo. E o pastor fez a visita a esse homem, aquela mansão das mais caras que você possa imaginar, um tapete da sala dos mais caros que você possa imaginar. O pastor sentou ali na poltrona e, conversando com aquele homem que estava ligeiramente embriagado, o pastor apresentou o plano de salvação. O pastor disse a esse homem mais ou menos isso que eu falei com vocês agora, nessa ministração. Então, o pastor desafiou esse homem a tomar uma decisão por Cristo. E o homem disse mais ou menos estas palavras ao pastor: eu não quero esse Jesus. Quando eu morrer, eu vou para o inferno. É para lá que eu vou. Quando eu morrer, o diabo vai vir me buscar. O pastor ficou perplexo com essas palavras do homem e pegou um cartão com seu telefone e colocou no bolso daquele milionário e fez a seguinte declaração: pense a respeito do que eu lhe disse e depois, se quiser ouvir mais a respeito de Jesus, eu terei um imenso prazer em lhe mostrar o plano de Deus para toda a raça humana. O pastor foi embora e quando foi de madrugada, o telefone toca na casa do pastor. O pastor atendeu. Do outro lado, na linha, era um policial rodoviário.
que falou de um acidente na saída da cidade. O policial disse: a vítima não porta nenhum documento, a única coisa que nós encontramos no bolso foi esse cartão com esse telefone. É parente seu? O pastor disse: eu não sei de quem se trata, eu dou cartão para muitas pessoas. Então o pastor disse: eu estou indo para aí. E pegou com o policial o local, a estrada onde era. O pastor foi com seu automóvel, é madrugada, estacionou o carro ali próximo do local do acidente. Os policiais com as lanternas sinalizando, controlando o tráfego ali na rodovia, na saída da cidade. O pastor chegou próximo ao carro que estava destroçado e ficou perplexo, porque ali estava um carro importado e nas ferragens, preso nas ferragens, estava o corpo daquele homem que algumas horas atrás o pastor havia apresentado o plano de salvação. E então o pastor se voltou para o policial e perguntou: mas ele bateu com o quê? Porque o pastor não viu nenhum outro automóvel, nenhum caminhão. O policial disse: bateu com o caminhão que está lá na ribanceira, lá embaixo. Então o pastor pediu a lanterna ao policial e, por curiosidade, desceu a ribanceira para dar uma olhada no caminhão. Quando o pastor chegou, que colocou o foco da lanterna no para-choque do caminhão. Era um caminhão de boi, de carregar boi, e o pastor ficou perplexo com o que ele leu no para-choque do caminhão. Estava escrito: anjo do inferno. Você pode pensar que é coincidência o que aconteceu com esse homem. Amigo, amiga, coincidência ou não, Deus ama você e providenciou uma tão grande salvação. Para que ir para o inferno se tem um céu esperando por você? Entregue agora mesmo o teu coração a Jesus. Receba Ele como teu único e suficiente Salvador e tenha uma eternidade na glória do Pai. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.